pessoal, Alligator aqui. E no vídeo de hoje eu vou falar uma coisa que muita gente me pergunta e eu resolvi contextualizar para que todo mundo possa entender isso. O que vem de fato pro RG, tanto para quem joga no BRO e quer saber o que vem, quanto quem joga no Hero e quer saber o que vem do KRO. Então nesse vídeo eu vou contextualizar você, a nossa situação atual, e eu vou falar especificamente em relação ao RG de AB. Se vocês quiserem, eu posso fazer também um vídeo falando sobre as outras modalidades de RG. Muita gente reclama muito que o KRO ele anda sempre muito na frente em relação aos outros servidores. Isso é verdade em parte, por um motivo. O KRO ele vem fazendo pouquíssimos episódios. O Ragnarok em si ele vem perdendo muito suporte. Por quê? Porque o jogo está diminuindo. É um jogo antigo, é um jogo que tem menos jogadores. E, obviamente, como a demanda é menor, então a oferta vai ser menor ainda. Então, para você ter ideia, a gente está no IRO no episódio 15.1, que é o Fantasmagórica. O KRO ele está no 16. Para você ter ideia, o episódio 15 foi lançado do KRO em 2013, enquanto o 16 só foi lançado agora esse ano, em 2016. Tá entendendo? Levaram-se praticamente 3 anos para ter atualização no KRO. Isso é uma prova de que o jogo ele vem perdendo o suporte que ele já teve. Mas isso não quer dizer que não tenha coisa interessante por vir, porque esses episódios estão sendo bastante significativos. Vamos entender então uma coisa. O BRO ele não está seguindo uma sequência. Ele não está seguindo a mesma linearidade que o IRO ele segue. O BRO está simplesmente implementando as coisas da maneira que ele preferiu. Ou seja, ele implementou o patch no 7.5 sem colocar muitas coisas do episódio 14. E como vieram para o IRO. Isso torna o servidor pior? Não, é apenas a opção deles. Eles devem colocar tudo isso que tem aqui no RO, como tudo que vem no KRO a seguir. É apenas uma questão deles usarem o tempo deles da maneira que eles preferirem, entendeu? Então, dito isso, vamos se contextualizar então. Então, antes de seguir esse vídeo, eu quero que você entenda uma coisa. O RO, muita gente quando faz um chá de EB ou um chá de dano à distância, ele foca em pegar mais o dano crítico e o dano à distância, obviamente. Por quê? Porque a gente tem uma ideia de que o dano à distância ele afeta o teu dano final, que é uma coisa que eu mesmo falo nos meus vídeos várias vezes, isso é completamente verdade. Ele afeta. O problema é o seguinte: imagina um contexto em que o teu dano crítico já é muito alto. Você já tem a carta petal, você já tem a temporal de sorte, você já tem tudo que já veio de crítico no jogo. Quando você atinge uma taxa de dano crítico muito alta, você pegar mais dano crítico ainda fica inferior a você ter ter ataque e dano humanoide. Mas entenda uma coisa: isso só é possível a partir de agora isso acontecer. Por quê? Porque já existe tanto item de dano crítico no IRO, existe uma maneira de você pegar um dano crítico tão alto que isso chega a acontecer. No BRO e para 99% dos jogadores do IRO, isso não é válido ainda. Tá entendendo? Quando você já tem praticamente tudo de crítico, essa ideia já começa a fazer sentido. Então, é isso que é interessante. Parte dos equipamentos que vêm do KRO, eles vão aumentar o teu ataque. E se você somar o teu ataque, que vai aumentar o teu dano, junto com o dano crítico, que vai aumentar o teu dano final, esses dois fatores ele entram em sinergia e vai te dar o melhor resultado. Então, de antemão, a primeira coisa que eu vou te dizer que vem do KRO é isso. Vai chegar um momento em que vai ter tanto item de dano crítico, o dano crítico não vai ser tão eficiente como ele já foi. O mesmo é válido para mira apurada ou, no caso, o Splash Acha. Então essa é a primeira coisa importante que vocês têm que entender. A primeira coisa que veio mais importante nesses episódios mais recentes foi essa nova criação dessa aba bem aqui, que é a aba de equipamentos especiais. Como vocês podem ver, é como se fosse um Autic novo de visuais. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso.
E cada visual desse aqui, ele com over e combando com outros equipamentos, vai te dar algum efeito. Aqui veio no RO a coisa mais desbalanceada que poderia vir do jogo, que veio do KRO, que é essa moça bem aqui. Na verdade é um set. Essa arma, ou esse escudo, aliás, esse sapato não. Essa arma, esse escudo e esses dois acessórios. Esse set, ele é o set anticongelante. Se a soma dos visuais, se todos esses visuais forem mais 30, você ganha imunidade a congelamento. Então, digamos que você tenha uma GR ou uma Talgunka. No IRO, é possível você usar a GR a Talgunka sem se preocupar com o MDF e ter imunidade a congelamento usando esse set. Essa é a primeira coisa absurda que veio do KRO para cá, que tem grande impacto nos jogadores. Aqui a gente tem um sapato, que é esse Glory Shoes, que dá 5% de dano humanoide. Aqui a gente tem essa asa, que dá 1 ponto bruto de SPD. E aqui a gente tem a armadura crítica, que dá 10 de crítico. Tem também esse Red Mid, que dá 1% de ataque. E a lâmpada mágica, que dá 10 de sorte. Então a primeira coisa muito impactante que veio do KRO é a criação dessa aba de equipamentos especiais. Obviamente tem várias outras opções. Caso você não queira usar o set anticongelante, você pode usar, por exemplo, esse escudo aqui, que dá 3% de redução humanoide, que é o Cranial Shield. Tem esses dois acessórios aqui, e um te dá a força e ataque, e o outro te dá só força. Ou seja, tem várias maneiras de você ganhar dano usando esses sets visuais aqui, equipamentos especiais. Lembrando também que existe o set físico, que é o set que dá mais ataque bruto, que é um combo entre arma e os dois acessórios. Também existe, o combo crítico, se você quiser usar. Tem a arma crítica, que não está no meu inventário agora, que dá 2% de dano crítico quando você usa com essa armadura aqui. Então, esse é em relação aos visuais que vão vir para o BRO e já existem no Hero. É apenas uma questão de contextualização. A segunda coisa impactante que veio para a gente é exatamente as botas temporais, como muita gente já está sabendo demais disso. E ela te dá basicamente 30% de dano crítico e te dá 2% de dano crítico a cada 3 overs. E você pode ou encantar ou você pode slotar. Aqui no caso ela está slotada com a carta Saudade Atirador. Então essa bota aqui mais 12 está dando 38% de dano crítico. Lembrando que, como a gente está contextualizando com KRO, qual é a diferença? No KRO já é possível você encantar e slotar ao mesmo tempo. Então você pode ter uma bota slotada com a carta Soldado Atirador e encantada com Espírito Lutador, se você preferir. Ou você pode encantar com redução de cash, ou então alguma coisa do tipo. Então essa é a ideia para vocês. No IRO atualmente você pode ter a bota ou encantada ou slotada, e no KRO você já pode ter os dois ao mesmo tempo. Essa é a primeira grande diferença com o KRO. A segunda coisa que veio é essa carta de Eclade aqui, que é a carta Petal, que ela te dá 2% de dano crítico, agarra 10 pontos de sorte bruta. Então se você tiver uma asa bem encantada de crítico e essa carta Petal, você vai ganhar muito dano crítico. Que no caso é uma asa 4-3-3 com a carta Petal, que está dando 54% de dano crítico. Então essa é a grande diferença no teu dano crítico. Quando você já usa a bota temporal e a carta Petal, o teu dano crítico ele fica muito, 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 muito alto. É aí que entra a ideia que eu tô te falando do dano final. No meu caso, por exemplo, qualquer item de crítico que eu colocar no meu char atualmente, o dano não vai mudar tanto assim. Exatamente por causa dessa ideia que eu tô te falando. Quando você atinge valores muito altos de dano crítico, que é possível apenas em poucos servidores, quando você adiciona mais itens de dano crítico, ele vai perdendo eficiência. Então vamos lá. A próxima coisa que eu vou mostrar para vocês é esse brinco bem aqui, que é o brinco de Sara, o brinco direito de Sara. Esse aqui é um item que veio na instância de Sara e Ferri, que veio recentemente no IRO. E basicamente é um brinco que você pode encantar 2 vezes. Você pode ter 2 itens desses encantados 2 vezes. É muito difícil encantar esses itens. É extremamente caro.
E você pode encantar ele de diversas maneiras. Quando você tenta encantar com crítico, ele pode vir ou a pedra de crítico bruta, ou pode vir dano crítico. Aqui no caso ela está com fatal 1/2. Ou seja, é um acessório com 10% de dano crítico. Esse acessório aqui, ele chega até 15% de dano crítico. Você pode ter um de 8% de dano crítico e pode chegar até 15% de dano crítico. Mas como eu falei, a chance é muito baixa de encantar e é extremamente caro e demorado de fazer. Então, eu acho que uma boa escala desse brinco aqui é ele com 10% de dano crítico. É difícil de fazer com 10%? Porque ele quebra e ele pode errar muitos encantamentos. Mas essa taxa é muito boa e já é melhor do que a maioria dos acessórios do jogo. No meu caso, é exatamente o que eu te falei. Quando eu combo tudo isso aqui, quando eu boto esse brinco aqui, ele não fica tão diferente do anel RWC com ataque. Pra você ter ideia, esse brinco com 10% de dano crítico, o dano fica muito parecido do que um RWC com 7% de ataque. Por quê? Exatamente pela ideia do que eu te falei. Porque o Charlie já tem uma taxa de dano crítico muito alta. Então chega um ponto, quando isso acontece, que vale mais a pena você investir em ataque do que você investir em dano crítico. Mas para esse ponto chegar, você precisa de muito dano crítico para isso, como eu falei antes. E aqui por último a gente tem esse escudo aqui que é o Celestial. Ele já existe em todo lugar. A diferença é que no RO esse escudo é modificado. Ele no mais 12 está dando 13% de tolerância a neutro e te dá 5% de tolerância com água, terra, fogo e vento. Torna ele uma ótima opção para você usar, de maneira geral. E outra coisa que muita gente acha interessante é essa carta bem aqui, que é a carta Bundes. A carta Bundes é uma carta para capacete, que te dá 1% de HP máximo a cada 2 overs. É uma carta extremamente boa de usar quando você tem um item muito refinado, como no caso esse boné de gatinho. No IRO, como muita gente já sabe, o boné de gatinho ele é modificado. Ele no mais 12 dá 16% de dano e 16% de redução, que torna ele um item extremamente necessário de você ter. Se você botar a carta Bundes, você ainda vai ganhar mais 6% de HP máximo, que também é uma ótima opção. E em relação aos equipes que eu estou usando de diferente em relação ao BRO, é isso aqui. Basicamente é o set de visuais e essa nova quantidade de itens de crítico. Você usa a bola temporal, você tem a asa com petal, o Celestial modificado e o boné de gatinho com bungees. São excelentes opções para você usar. Então, isso foi apenas uma contextualização para mostrar para vocês o cenário atual do IRO. E tudo isso que eu falei, muito provavelmente vai vir para o BRO. É uma questão de como a Lug está administrando isso. Então agora a gente pode entender o futuro do RO como o KRO. Agora que a gente está contextualizado com o IRO e o BRO, que a gente já sabe tudo que vem de interessante para o RG de EB do BRO em relação ao IRO, a gente pode agora ir além. Para quem não sabe, eu tenho um amigo do KRO e ele me mostrou basicamente as coisas que eu perguntei sobre como está a situação do RG de EB no KRO. Aqui a gente tem uma print do personagem dele e a gente pode estudar o que vai acontecer com o RG de EB baseado nessa print aqui. Algumas coisas aqui não faz sentido eu dizer porque são coisas locais do servidor. Por exemplo, esse hat aqui é o Crazy Korean Hat. Esse chapéu aqui, ele tem dos outros servidores, mas ele não tem o mesmo efeito do KRO. Então não faz sentido eu dizer para vocês sobre esse hat. A coisa mais importante que vem no KRO, primeiro de tudo, é o combo. Que é esse combo aqui do Hobby Abusivo com o Mantel das Valquírias. Esse combo, ele vem no episódio 16, mais precisamente no 16.2. E ele é usado praticamente por toda a classe de dano no KRO. Então vamos entender o que é que ele dá para você. Então agora a gente vai ver um dos combos mais quebrados do jogo. Uma das coisas que vai destruir o RO no futuro, simplesmente por ser ridiculamente overpowered, digamos assim. Aqui é o Hobby Abusivo, traduzido para português. O que é que ele te dá? Basicamente, como a gente está vendo aqui, ele te dá concentração nível 1. Para cada refinamento, ele ignora 4% de defesa física de humanoide.
Ou seja, do mais 12, ele então ignora 48% de defesa física humanoide. Isso por si só já é muito absurdo. E a seguir vem um combo. Quem joga com esse hobby, geralmente joga com Manteiras Valkyries. Então, mais um grande efeito. Se você usar esse hobby abusivo com o Mantel das Valkyrias, você vai ignorar 15% de defesa, mais 15% de defesa física humanoide, vai ganhar mais 10% de HP máximo e mais 1% de HP máximo a cada over, vai ganhar mais 2% de ataque e mais 1% de ataque a cada over. Então você vai ganhar mais 15% de ignorar defesa física humanoide, vai ganhar mais 22% de HP e vai ganhar mais 14% de ataque. Então por si só a gente está vendo já a coisa mais broken já que vem do episódio 16. Aqui a gente tem novamente o Alt-Q. Então a gente já sabe o primeiro combo do Carriel que vai ser OP no futuro, que é o combo do hobby abusivo com o Mantel das Valkyrias. A próxima coisa que a gente vai ver vai ser esse escudo aqui. Ele já existe no BRO, se eu não me engano é escudo de Piamarte, sendo que no BRO o efeito dele é diferente do KRO. Eu não sei se eles vão implementar esse escudo tanto no Hero quanto no BRO, porque talvez ele seja um item local. Mas então mesmo assim vamos entender esse item. Aqui, esse é o escudo, que tá desse coelhozão aqui violento. Ele te dá 3 pontos de SPD, que aumenta 5% de ataque e 5% de ataque mágico. Reflete 10% de cada dano físico a curta distância. Quando você receber dano mágico, tem 10% de ganhar 60% de chance, 10% de ganhar 100% de chance de ganhar reflexão mágica por 2 segundos. Então é um efeito parecido com o escudo de platina, como ele diz aqui na descrição. Se o over dele for mais 7, você ganha mais 5% de ataque, mais 5% de ataque mágico. Se o over dele for mais 9, você ganha mais 15 dos dois. E se for mais 12, ele te dá crítico mais 10. Ou seja, é outro grande escudo. E infelizmente você vai perder redução, né? Que você ganharia com os outros escudos, como no Immune Shield. Mas ele te dá bastante ataque, como a gente está vendo aqui. Então também uma opção boa para quem joga de full EB. Então aqui a gente já viu primeiramente o combo entre a armadura e o Mantel das Valkyrias. A gente viu o escudo. A temporal já foi mostrada. A única diferença é que a temporal no Carriol já pode ser encantada e slotada. Ou seja, você pode ter os dois efeitos na bota, diferente do IRO. E aqui por último a gente tem essa luva que ela já tem do BRO. Eu tenho quase certeza que ela já tenha, porque ela já vem com o episódio da fábrica do terror, de brinquedos. Que é essa luva aqui, que é a Evil Spirit Glove, no inglês. Vamos entender ela então. Essa luva, ela basicamente dá 200 de SP máximo, te dá 500 de HP máximo, te permite usar prisão de teia nível 1. É um item extremamente broken também, porque prisão de teia é um item que pode ser abusado, é uma skill que pode ser abusada. Então se você abusar de prisão de teia, você pode acabar desbalanceando mais ainda o jogo. Para quem não sabe, quando você usa prisão de teia e você usa o conversor de fogo, o seu dano aumenta demais. Então o que tem no KRO hoje em dia é um PVPzão dentro do castelo, aonde é todo mundo correndo atrás dos outros, soltando teia, parece guerra de Homem-Aranha, um jogando teia no outro e tentando atacar o cara com conversor de fogo. É um item muito bom, mas é extremamente broken também. E ele pode ser encantado 3 vezes. Você pode, ele é encantado com atributos, você pode encantar com força, então com dex e etc. E aqui ele está usando o Mage Engage, mas aqui você poderia usar o anel RWC ou poderia usar o brinco de Sara, que eu mostrei lá no começo do vídeo. E aqui ele está usando o Mijoni, que é um Godly. Muita gente, nossa, a quantidade de gente que me pergunta se vale a pena usar o Mijoni é gigantesca. É o seguinte, galera. O motivo de você usar o Mijoni é o mesmo motivo que eu falei em relação ao dano crítico. Quando você tem uma taxa de dano crítico muito alta,
Mas tem que ser muito alto. Não é você ter uma asinha de crítico. É você ter a asinha de crítico, ter a petal, ter a temporal. Você tem que ter tudo de crítico. Quando você tem muito dano crítico, quando você joga um item que tem bastante peso e tem bastante ataque, isso muda bastante o teu ataque bruto do teu RG. E o dano crítico ele vai entrar em cima desse ataque. Você tá entendendo? Então o Mijonia ele vale a pena quando você tem um dano crítico muito alto. Porque aí você vai associar as duas coisas. Você vai associar o dano crítico com a taxa de ataque muito alta. Por isso que no BRO muita gente reclama que o Mijonia não tem dano. Porque ainda falta dano crítico. No IRO, eu uso o Mijonia também, como muita gente sabe, eu suíto a guilhotina de velo com o Mijonia. E consagrado, você fica absurdamente beneficiado com o Mijonia. Porque você fica instant cash, você fica com dano muito alto. Você também joga com arma de uma mão, que é a maior vantagem do Mijonia é essa. Você não precisa jogar com a lava de duas mãos. Você pode usar Hora Sagrada, você pode usar bloqueio, pode usar Exinfere e várias coisas que dependem do escudo. Inclusive a própria reflexão amplificada, que na minha opinião é uma das melhores skills do RG. Muita gente fala que a reflexão amplificada não faz nada, amigo, você não tá falando uma besteira muito grande. No IRO, quando eles percebem que o RG usa muito amplificado, eles nem atacam mais, porque abre buraco no pré-cast, quando ele começa a bater no RG. Então não subestime a reflexão amplificada. Então a relação a equipes do KRO em relação ao IRO é isso. Como eu falei aqui, os visuais eu já comentei, não tem diferença com o KRO. Os visuais do KRO relevantes já tem no IRO, como eu vi no vídeo. Então vamos agora contextualizar no final, o que isso tudo interfere no jogo. Bom, então nesse vídeo eu te mostrei tudo que tem no IRO, de novo em relação ao BRO. E te mostrei o que vem de relevante do KRO pro IRO. E pro BRO também, logicamente. A questão é o seguinte. Qual o efeito dessas coisas no jogo? Elas são boas? Cara, elas acabam com o jogo. Essa é uma realidade que muita gente sabe que é verdade, mas não aceita. Por quê? Porque o RO, ele tá tendendo a ser um PVPzão cada vez mais. Se você abrir um vídeo do KRO atual, você vai perceber que é um PVP, tipo, não tem guild, é todo mundo se matando num castelo, propósito nenhum. É isso que tá acontecendo no KRO, e todo mundo no KRO, daí cai em todo mundo. Não, ou seja, se você acha que seguir o KRO ao pé da letra é uma coisa boa, ela não é, simplesmente porque ela acaba com a essência do jogo. Esse visual mesmo aqui que eu mostrei pra vocês, anticongelante, foi uma das coisas mais balanceadas que eles poderiam ter colocado no jogo. Porque classes como Renegado, como... que mais? Como Shura, que não vai depender mais de esfera para descongelar, vai poder simplesmente andar livremente pra lá e pra cá e matar todo mundo, e dar massa em todo mundo, entendeu? Então, isso é uma coisa a se pensar pro futuro do jogo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e é nóis!